A paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos juniores. Hoje já estamos na nossa lição de número 7 e nesse trimestre nós estamos aprendendo sobre louvando a Deus com salmos. Quão maravilhoso é nós estudarmos os salmos. Nós aprendemos muito com o salmista e já vamos agora, pessoal, para a nossa conversa de professor. Na caminhada cristã, estamos propensos a cometer falhas. Não existe ser humano perfeito que não peque nunca. O único imperfeição foi o nosso Senhor Jesus. Nesta lição, o assunto em destaque é o arrependimento. Aproveite a ocasião para esclarecer aos seus alunos que somos cristãos, porém ainda pecamos em razão da nossa natureza humana. Isso não quer dizer que podemos pecar deliberadamente. O Senhor espera de nós um espírito de humildade, que reconheça os erros, ensine-os que é necessário que todos reconheçam e confessem ao Senhor aquilo que ainda precisa ser melhorado e mudado em seu caráter. As crianças dessa faixa etária estão em fase de internalização dos valores éticos e morais. Na formação do caráter cristão na criança, ainda é necessário ajustar as condutas à luz da palavra de Deus. Considere que nem todos pertencem a famílias cristãs que observam os valores da palavra de Deus. À medida que eles vão crescendo, devem aprender a avaliar os seus próprios comportamentos e escolhas. E você, professor, tem a tarefa de levar seus alunos a refletir sobre a fé cristã, associando a forma como elas se comportam. Todo cristão deve buscar adquirir as virtudes do Evangelho, sinceridade, humildade e o verdadeiro arrependimento. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar o Salmo 51. Você já leu o Salmo 51? Conhece? E deixamos aí os versículos para meditação durante essa semana. Deus realmente perdoa. Uma ajuda em minha fraqueza, recomendações importantes, uma boa dica para não pecar. É preciso que seja verdadeiro e uma nova pessoa, uma nova criatura, lá em 2 Coríntios capítulo 5 e 17. Então, eles estão aí na nossa lição para nos auxiliar a estudar sobre esse tema, que é o arrependimento do pecador, que está lá no Salmo 51, um salmo de Davi, num momento triste da sua vida, um momento a qual ele peca, e peca feio contra o Senhor, e leva aí um puxãozão de orelha através do profeta Natã. Então aí estão os versículos para meditação durante esta semana. E o estado que nós vamos orar hoje é o Maranhão. Então, elas vão assinalar lá no número 7, lá no mapa. E vamos orar aí na primeira oração, incluindo o Maranhão, professores, crianças, famílias, igrejas, missionários, aqueles que estão mais fraquinhos na fé, que o Senhor possa alcançar a cada um deles, estender a sua boa mão sobre esse estado. Então vamos orar com os nossos alunos, levantar um clamor. Inclua já os pedidos de oração, para que Deus abra o entendimento também aí. Na aula de hoje todos sejam cheios da presença de Deus, porque o ensino da palavra, a leitura da palavra do Senhor, ela nos enche aí de poder, o Senhor nos unge, é uma bênção de Deus. Louvor, eu quero estar em tua casa, de canção e louvor, é muito bonito. Fala sobre o arrependimento também ali, de pecado. O objetivo da aula hoje, vamos refletir juntos sobre a importância de se arrepender sinceramente, de coração, não só de boca. E o versículo está lá em Neemias 9, que diz: mas tu és Deus que perdoa, tu és bondoso e amoroso e demoras a ficar irado. Você sabia disso? Que Deus, ele demora a ficar irado, ele é longânimo. A tua misericórdia é grande. Esse versículo, se você quiser ele impresso, nós disponibilizamos ele sempre, todas as aulas, ali no Google Drive. Tem uma pastinha que tem por título Versículo do Dia
está ali para você imprimir e levar. E você pode também imprimir maior se você souber ali mexer ali nas configurações da impressora e tal. Você consegue aumentar ele em forma de pôster e aí imprime mais folhas e ele fica grande. E a sugestão hoje que a nossa lição trouxe para nós é assim, ó: escrever o versículo no quadro e organizar os alunos em forma de fila. Aí você pede para eles lerem ali algumas vezes o versículo que vai estar escrito no quadro até gravar. E aí você vai entregar uma bola para o primeiro aluno, ou pode ser um objeto que tem aí na sala mesmo, e aí vai colocar um louvor para tocar. E aí, à medida que o louvor vai tocando, as crianças vão passando a bola para trás. E quando a música parar, aquele aluno que tiver com o objeto na mão vai ter que falar o versículo. Ai, Pro, que difícil, mas eu não consegui gravar, minha memória não é boa. Vamos memorizar a palavra de Deus. Vamos memorizar, porque é ela que nos traz esperança. Então, você pode pedir também para eles abrirem na Bíblia. Já deixa abertinho. Se por acaso for eu que for sorteada ali, que a bola parou na minha mão, na hora que o louvor para, eu vou lá na minha Bíblia e vou ler o versículo também. Não tem problema nenhum. Está lá em Neemias 9, versículo 17, na parte B. E a dinâmica hoje também é bem legal. E você vai ter que separar aí alguns itens para levar para a aula, que é um copinho de água, vou pegar aqui meu copinho de água, um copinho de água, daí você coloca assim, até mais ou menos aqui, né, na linha. O que mais? Vai precisar de óleo, azeite, uma colherzinha e detergente. E aí você começa explicando para eles. Ó, na dinâmica hoje, você vai pegar o copinho de água e vai derramar o azeite. Imagine uma pessoa que foi na igreja, ouviu a palavra de Deus, se sentiu tocada pelo Espírito Santo e agora ela decide servir a Deus. Aí você derrama o azeite. E aí você mexe ali o azeite, só que aí você vai ver que ele vai ficar na superfície, esse azeite. E aí você vai falando, bom, essa pessoa ela foi na igreja, ela começou a frequentar os cultos, as reuniões, ela gosta muito de ouvir os louvores, ela se sente bem, em paz, ela sente ali o poder de Deus, mas ela está na superfície, assim como o azeite, ó, e mesmo mexendo, o azeite volta e não se mistura com a água. Vamos pensar que a água é a presença de Deus, é o agir de Deus na nossa vida, e ela está ali na superfície, em cima do muro. Sabe aquela historinha de cima do muro? Que de um lado do muro é se você está servindo a Deus e o outro é o inimigo. Aí a pessoa está em cima do muro, daí alguém pergunta, poxa, você vai ficar em cima do muro? Tá morno? Por que você não vem para o lado de Deus? E aí a pessoa fala para o inimigo, bom, inimigo, a pessoa está em cima do muro, faz de tudo aí para ela ir para o teu lado. Faz um esforcinho aí para ela descer pro teu lado. Aí o inimigo vai lá e responde, não estou preocupado, em cima do muro já é meu. Então, em cima do muro já está nas mãos do inimigo. Infelizmente, quando a pessoa está em cima do muro, o Senhor não pode fazer muita coisa, a decisão é dela. O Senhor não vai forçar, Ele é muito educado, Ele bate na porta, cabe a nós abrirmos ou não. Né? Então muitas pessoas elas são só simpatizantes do Evangelho, elas gostam de estar na igreja, elas gostam de ouvir os louvores e até de ouvir a palavra, palavras de vitória, porque quando é uma palavra ali que vai confrontar ela já não gosta, já sai emburrada e já também não quer mais voltar nessa igreja. Então isso é muito difícil, porque a pessoa ela tem que se entregar de verdade, totalmente, de todo o coração para Deus. E aí essa pessoa ela está na superfície, certo? Como o azeite. E agora você vai adicionar o detergente. Mas quando a pessoa deixa o Espírito Santo trabalhar nela, se arrepende dos seus pecados, vê que é pecadora, que realmente necessita da graça do Senhor,
Aí é diferente, aí você derrama o detergente, aí o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar. E aí você vai ver que no momento que você derramar o detergente e mexer com a colher, aquele azeite ele vai se misturar na água. E é aí onde nós vemos o agir de Deus, porque a pessoa deu liberdade para o Senhor. Agora Ele pode agir na vida dela, amém? Então essa é a dinâmica de hoje, que vai falar aí sobre a entrega verdadeira a Deus. E já chegamos na hora do nosso Salmo 51. Esse Salmo 51, espera um pouquinho. Ele foi escrito por Davi. Vamos encontrar aqui a imagem da lição de número 7. Aqui está, nós vemos o rei Davi, o salmista, esse homem que foi tão usado por Deus, num momento em que ele havia pecado e agora ele estava angustiado. Isso é muito importante. Há muitas pessoas que pecam, e você vai explicando para os seus alunos, há muitas pessoas que pecam e elas já não ficam mais angustiadas. Aí está um perigo, porque o Espírito Santo, ela já não deixa mais o Espírito Santo falar, não deixa mais o Senhor comandar, ela já está tão longe que ela já não sente mais a tristeza ao pecar. E isso é muito difícil. Então o Senhor se agrada de um coração que ele é contrito. Então ele sabe que nós vamos errar e esse erro ele não deve ser proposital, né? Foi sem querer, porque quando nós já premeditamos um erro, e daí já é mais difícil, mas mesmo assim e ainda assim, há perdão se houver arrependimento, e esse foi o caso de Davi, e nós vamos ver agora. Então lá no Salmo 51, eu só vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu, que a lição ela foca mais no Salmo, mas ele foi escrito por causa desta situação, onde o Davi ele havia pecado. Então, lá em 2 Samuel, vamos ver aqui direitinho onde que está para você acompanhar depois se quiser ler a história. 2 Samuel, no capítulo 11, vai descrever o momento em que Davi ele comete um adultério e mais, ele também comete ali um homicídio. Então, Davi, houve um dia, lá no comecinho eu vou ler para você, ó. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, ali no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi, em vez de ir para a guerra, que era onde ele deveria estar, então olha esse ponto que é importante, nós devemos querer estar onde Deus deseja. Então isso é muito importante. A partir do momento em que nós saímos da direção de Deus, estamos muito propensos a errar, a pecar. Então Davi era para ele estar na guerra, não foi, mandou os outros, ficou em casa. E ficou em casa fazendo algo importante? Não, estava lá deitado, daqui a pouco levantou, começou a andar para lá e para cá, mente vazia, estava ocioso, foi lá na sacada, avistou uma mulher bonita. E mais, se interessou por ela e mandou que os seus servos lá fossem buscar ela. Mas antes de mandar buscar ela, ele perguntou, quem é aquela? Ele pediu informações, se alguém poderia dar essa informação para ele. Então, Davi perguntou por aquela mulher e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliam, mulher de Urias, o Eteu? E mesmo assim, mesmo sabendo que ela era casada, Davi foi lá, mandou buscar ela, se deitou com ela. E o que acontece? Ela engravida. Ela engravida e manda essa mensagem a Davi. E Davi agora começa a planejar ali a morte de Urias, marido de Batseba. Então é em meio a esse contexto que nós vamos ver o salmo que Davi escreve no momento em que Deus agora manda o profeta alertar e denunciar o seu pecado. Então aqui está Davi chorando, por quê? Porque o Senhor envia Natã para denunciar o pecado dele. E lá no Salmo 51, acompanhe comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então Davi, ele estava tão angustiado agora, tão angustiado, uma angústia de morte, aonde ele faz essa oração a Deus e depois esse salmo que fica registrado para nós até os dias de hoje na palavra do Senhor. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Não é assim, irmãos? Quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, aquilo não sai da nossa mente, não sai do nosso coração, até que nós venhamos nos consertar. E vem enfermidades, e vem dores de estômago, aflições, nós não dormimos direito, até que nós nos rendamos ao Senhor. E vamos lá, pedimos perdão. E mais, não é só pedir perdão, nós temos que produzir os frutos do nosso arrependimento. Amém? Então, continuando. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, puro quando julgares. Então, o Senhor, ele tem os olhos como chama de fogo. Ele vê tudo, ele vê a intenção do coração. Não adianta querer esconder um pecadinho aí dentro, não. Porque o Senhor, ele sonda todas as coisas. Ele sabe de tudo. E vá falando para o seu aluno. Oh, glória, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. E ali, enquanto Davi ora, vai clamando a Deus no seu arrependimento, na sua aflição, aqui ó, na figura de número 2, Davi ali está clamando com sinceridade e humildade, ele assume ali o seu erro perante o Senhor. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas maldades. E agora essa parte que é muito conhecida, lá no verso 10, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto ou inabalável. Então, quando ele diz cria, é porque ainda não existe esse espírito reto, né? Não retire de mim teu espírito, ainda não existe um coração puro. Davi estava em pecado, ele estava agora confessando o seu erro, mas ele sabe que Deus, ele pode criar um coração puro e um espírito inabalável. Ele sabia disso, por isso ele estava clamando com fé, confiando que Deus o perdoaria, porque para Deus importa mais um espírito contrito, uma pessoa que sabe que é pecadora, que assume os seus erros, que não se demora a ir até Deus e pedir ajuda, né, no meio do seu erro, ali do seu pecado. Deus se agrada disso, porque naquele tempo eles faziam um sacrifício de animais para que Deus para que houvesse o perdão dos pecados, mas para Deus importa mais um coração contrito, angustiado e arrependido. E nós vemos lá no finalzinho da lição que vai dizer o que mais Davi poderia fazer para agradar o coração de Deus. Oferecer sacrifício de animais, conforme a lei? Não. O melhor sacrifício para Deus é um coração humilde e arrependido. O arrependimento aceito por Deus deve ser como foi o de Davi, sincero e verdadeiro. Então, se porventura você que nos assiste, ou os seus aluninhos lá durante a EBD, se porventura houver alguém que está em pecado, que nós possamos correr aos pés do Senhor e sabermos que lá nós encontramos o perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados. Ele te perdoa, Ele te redime, Ele te restaura, Ele é Deus. E se houver aí um arrependimento sincero no teu coração, creia nisso, que você é perdoado. E não deixe que o inimigo te diga o contrário, porque ele vai dizer, você é pecadora, você é isso, você é aquilo. Ele fica lançando ali as suas setas, ele faz o quê? Ele sugere algumas coisas para nós. Cabe a nós rejeitarmos as sugestões do inimigo
e nos apegarmos à palavra de Deus. Se Ele diz que você é perdoado, você já se arrependeu, receba o perdão de Deus em nome de Jesus. Amém? Não fique se martirizando para sempre. Porque o Senhor, o que Ele faz? Ele lança onde os nossos pecados? Bem longe, né? Lá no mar do esquecimento. Amém, queridos? Então essa foi a nossa aula de hoje, o Salmo 51. Um salmo onde Davi estava aflito e arrependido, e ali ele recebe perdão de Deus. E lá no finalzinho do salmo, diz assim, então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Porque para Deus os sacrifícios são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. Deixei para você uma sugestão de atividade extra, fora aquelas que estão na lição. Então, é para o seu aluno ler o Salmo e ele vai escolher ali o versículo que ele mais gostou, que ele mais se identificou, e ele vai reescrever esse versículo na atividade. Lembrancinha, o melhor sacrifício para Deus é um coração humilde e arrependido. Está tudo para você disponível aqui na nossa pasta dos juniores no Google Drive. E nós já chegamos ao fim dessa aula, concluindo e aprendendo que o arrependimento sincero, ele alcança sim o favor do Senhor. E Deus não rejeitará um coração sincero e arrependido. Pessoal, muito obrigado você que esteve até aqui conosco. Obrigado pela sua audiência de sempre. Que Deus continue abençoando a sua escola bíblica dominical, os seus alunos, a sua vida. Que você cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. E nós nos encontramos na lição de número 8, onde nós vamos aprender sobre o Salmo 91, a proteção de Deus. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor a todos. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.